Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou do Extensão Natural. Hoje eu estou aqui com a Beatriz e com a Maria Peixoto para a gente conversar um pouquinho. Vou pedir agora para elas se apresentarem também. Boa noite, sou a Beatriz, ou Bia, também sou do Extensão Natural, estou aqui com o Luiz Gustavo, a gente vai ouvir um pouquinho sobre o que a Maria tem a dizer, sobre a atuação dela, tanto de pesquisa, mas um pouquinho para além também, os engajamentos dela na vida. E vai lá, Maria. Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Peixoto, eu estudo gestão de políticas públicas na USP Leste, na EASH USP, e desde que eu entrei na graduação, eu me engajei num grupo de pesquisa e extensão chamado DIAN, que é uma sigla para debates e investigações sobre animais e natureza, no qual eu estudo questões ambientais, ecojustiça, né, que a gente junta a questão ambiental com a questão social, e direitos animais. E eu também trabalho como fotógrafa, então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do meu trabalho como pesquisadora, né, da parte ambiental e animal, um pouco sobre o veganismo também e um pouco sobre artes. Não, muito legal. Muitas ideias, muitas possibilidades para a gente conversar aqui. E Maria, eu queria começar perguntando aqui, né, qual que foi a sua principal motivação assim para se envolver com temáticas ambientais, começar, enfim, a mergulhar nesse mundo? Bom, essa pergunta ela é um pouco complexa porque me vem muita coisa na minha cabeça, porque eu comecei a me interessar por questões ambientais desde muito pequena. Eu lembro que eu tenho várias memórias na minha cabeça de quando eu era bem pequenininha, eu via capa de revista falando sobre aquecimento global, de que em 2020 não ia ter mais água, que não ia ter mais gelo, que tudo ia estar um caos. E eu lembro que eu tinha essa ansiedade desde muito novinha dessa questão de que o mundo não ia existir quando eu crescesse. E isso sempre esteve meio que dentro de mim. E eu ficava repensando isso, mas quando criança eu não sabia muito como agir. E quando eu era adolescente, até conheci vários artistas que falavam sobre o vegetarianismo, e eu queria ser vegetariana, mas tinha uma questão com os meus pais, que não pode, que tinha muita desinformação, de você não pode ficar sem carne, e meus pais não quiseram me apoiar, então eu ficava, nossa, mas como é que eu vou comer, então? E só quando eu entrei, assim, no cursinho, que eu fui repensar o que eu quero estudar. E eu sentia isso muito forte em mim. Eu quero fazer alguma coisa para tentar fazer que exista um mundo como, né, existem as questões naturais e o meio ambiente que a gente conhece por mais tempo. Eu acabei escolhendo estudar biologia. Foi minha primeira graduação, que eu não completei. Eu estudei 2 anos de biologia só porque eu tinha essa vontade de aprender mais sobre preservação, de tentar meio que acabar com as mudanças climáticas de alguma forma. Não acabar, porque eu sei que sozinho é impossível, mas conscientizar as pessoas e aprender também sobre como, pelo menos, minimizar nosso impacto, né, aqui na Terra. E aí eu entrei nessa graduação, mas eu acabei não me encontrando lá. Comecei a entender que eu precisava de um viés mais político. Eu acabei mudando de curso para gestão de políticas públicas, porque eu achei que eu precisava de uma atuação mais política para, de fato, mudar alguma coisa. E tinha sempre essa questão de mudar, mudar. E depois, quando você vai crescendo, você vai entendendo, né, que não é tão simples assim. E na faculdade, que eu agora estudando gestão de políticas públicas, que eu comecei a enxergar na educação o lugar onde eu me sinto mais tranquila para tentar executar uma mudança, que é uma forma de tentar promover mudança de uma forma que eu me identifiquei mais, muito mais do que tentar entrar no meio político. E acabei me engajando nesse grupo de pesquisa e extensão, onde a gente trabalha questões educacionais, e estou fazendo isso agora. É um grupo que trabalha com essas questões e com veganismo. Acabei virando vegana. Enfim, é uma longa história, mas começa desde a minha infância essa vontade de tentar mudar alguma coisa de alguma forma. Que legal, que legal. Desde cedo já trazendo uma perspectiva aí de, enfim, algo não está certo, né? Sim. Ah, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o seu trabalho, e exatamente como é que, enfim, vê tudo isso que precisava ser mudado, né? Todas essas questões ambientais. Como que seu trabalho hoje, ou seus trabalhos, na verdade, contribuem para a gente ter essa construção que a gente chama, né, de nossa casa comum, né? Como que você vê isso? Bom, como eu falei, eu estou trabalhando mais com uma questão educacional. O meu grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa e extensão, que eu não sei se todo mundo é familiarizado com esse conceito. Então, a pesquisa ela é mais a parte teórica, né, que a gente pega, se debruça sobre a teoria, lê um monte de artigo, um monte de livro,
pega os conceitos e fala, bom, isso aqui, ok, tem toda uma justificativa, faz sentido isso, mas como é que a gente vai pegar esse conceito que é super complexo e trazer para a sociedade, né? Porque a gente sabe que existe uma barreira entre a academia e a sociedade. Então, a gente tenta pegar esses textos, traduzir, entender os conceitos e pensar como é que a gente pode aplicar isso. E a extensão universitária, ela tem esse propósito de trazer o conhecimento acadêmico para a sociedade. E quando a gente pensa nisso na USP Leste, a gente tem várias atividades que trabalham com a comunidade que é ali do Jardim Caralux, na Zona Leste, na qual a gente trabalha com o pessoal que mora no entorno da universidade e que não tem acesso à universidade, que é uma coisa muito complexa, né, dali da região, que tem o campus, mas o campus é fechado para aquelas pessoas. Então, como é que a gente retorna, ainda mais conhecimento público? E, né, da universidade pública, o espaço público. Então, a gente faz esses trabalhos de extensão com alguns colégios da região, com as crianças e adolescentes ali da área, e o projeto, que é o DAIA, ele faz parte da Banca da Ciência, que é um projeto maior que existe na IASH, que ele é coordenado pelo meu orientador, que é o Luiz Paulo Piassi, e o Piassi, ele trabalha com divulgação científica, o meu orientador, e ele tem muito no trabalho dele essa questão de promover a difusão científica e a extensão. Então, existem vários grupos dentro da Banca da Ciência. A Banca da Ciência é um projeto de divulgação científica, existem vários grupos que vão discutir ciência por diversas temáticas, né? A gente fala que são temas sociocontroversos. Então, a gente vai quer falar sobre ciência e computação? Sim, mas vamos falar sobre gênero dentro da computação. Cadê as mulheres dentro da computação? Então, eu tenho um grupo dedicado a isso. Quer falar sobre ciência, mas e as questões raciais? Onde que há esse encontro? Então, existe outro grupo que trabalha isso. E o meu grupo, que é o DAI, ele é focado em falar sobre questões ambientais e animais. Porque a gente tem um monte de gente que fala sobre questões animais. Sobre animais, não. Sobre questões animais também, mas questões ambientais, né? A palavra da vez é sustentabilidade, mas como é que a gente se relaciona com isso? Onde os animais estão aí? Como é que existe uma questão social na parte ambiental? Então, a nossa ideia do projeto todo é a gente repensar mesmo como é que a gente enxerga a ciência, como é que a ciência se devolve, né, o conhecimento acadêmico para a sociedade, e como a gente pode pensar essas temáticas controversas com a população não acadêmica, com outras parcelas da sociedade. E para a gente começar com esses pensamentos, pensar em criar novos futuros e novas perspectivas. Então, é mais ou menos isso que a gente tem tentado fazer. Muito legal, e é importante a gente ressaltar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que sempre se questionar, né? Sustentabilidade para quê, para quem, né? A gente não pode falar só de sustentabilidade ambiental, mas como você falou, nessa visão sistêmica, integrada, né? E dentro desses seus projetos, quais que você diria que são as próximas etapas? E também, se você quiser comentar ou pedir algum tipo de apoio do nosso público aqui da página para os seus projetos, esse é o momento. Tá bom. Bom, tanto a Banca da Ciência quanto o Dayan, eles têm Instagram. Como a Banca da Ciência ela é mais um guarda-chuva de projetos, cada grupo tem seu próprio Instagram, então eu vou falar dos dois. A Banca da Ciência, o Instagram é Banca da Ciência e o do Dayan é Projeto Dayan. Eu acho que depois a gente pode colocar em algum lugar da tela, alguma coisa assim. Bom, as próximas etapas que a gente está fazendo além de continuar trabalhando com os adolescentes e as crianças da comunidade, né, que a gente trabalha tanto com escolas quanto com o CCA, que é o Centro de Cultura e Extensão é o Centro para Criança e Adolescente. Então, a gente trabalha com diversas faixas etárias e também a gente trabalha com o público acadêmico, né, a gente está tentando atuar em diversos espaços. Mas agora, para o meu TCC, que eu vou começar a me planejar, eu estou querendo trabalhar com professores, então estou pensando em começar a oferecer alguns cursos para a formação de professores que trabalhem essas temáticas. São algumas ideias ainda. Eu acho que no momento que o pessoal quiser, quem se interessar, pode seguir os projetos no Instagram, ficar de olho nas próximas etapas, dos próximos projetos. Meu TCC ainda está ao embriãozinho, ainda estou escrevendo. Mas eu queria dizer que, assim, eu estou à disposição para qualquer pessoa que assistir isso aqui e se interessar por qualquer tema que eu falei.
por favor, entre em contato, que estou aqui para tirar dúvida, para conversar, para mandar texto, para discutir, para falar, enfim, o que for. Então, eu queria me colocar à disposição também. Maria, agora entrando um pouquinho mais na sua pesquisa, né, e na sua atuação, assim, você diria que a sua ação pode ser considerada ambientalmente educativa? E de que forma, em que medida, como que você enxerga isso? Bom, Eu posso complementar ainda? Desculpa, claro, só que eu não, fiquei claro. pensando em que medida que a extensão universitária também é algo estritamente educativo ou não, se tem outras possibilidades, só pegando o gancho que a gente estava comentando da extensão também. Acho que essa pergunta, esse complemento foi bem legal, porque uma das nossas ideias no grupo, na banca da ciência em geral e no grupo da IAN, né, no projeto que eu estou coordenando com meus colegas, a gente tem sim essa pegada educativa, que a gente quer pensar, né? A gente é muito baseado no Paulo Freire, então a gente tem essa questão de trazer discussões, né? Trazer a gente nunca quer trazer uma verdade para ninguém. Acho que é uma coisa que a gente nunca faz. A gente sempre quer trazer uma discussão. Então a gente pega esses temas controversos, vê o contexto da comunidade, vê o contexto das pessoas, o contexto do público, vê como eles se relacionam com essas temáticas antes de qualquer coisa e depois traz questões para que eles possam refletir. Só que a gente não tem essa intenção de trazer um PowerPoint, uma coisa, um conceito pronto, a gente quer que a coisa seja construída e, acima de tudo, que seja lúdica. Então, uma das nossas propostas na extensão universitária é, ainda mais trabalhando com essas crianças do CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente, que elas são, acho que muitas pessoas não sabem o que é o CCA. O CCA é um contraturno escolar, né? Então, as crianças vão para a escola de manhã e à tarde meio que elas não têm para onde ir, porque os pais, a família estão no trabalho. Então, eles estão lá naquele espaço e eles não querem ter uma aula. Então, como a gente trabalha com esse público, a gente quer trazer reflexões, sim, mas a gente também quer que essas crianças se divirtam, sabe? Então, a gente tem muito essa questão de que as pessoas aprendam se divertindo. E a gente até aplica isso para o público universitário também. A gente vai fazer algumas palestras, a gente quer trazer umas dinâmicas que quebrem um pouco dessa coisa de estou aqui para eu falar, você vai aprender o que eu estou dizendo, eu vou trazer o PowerPoint que eu fiz. Não, a gente quer integrar as pessoas e que elas pensem, trazer um pouco mais dinâmicas, fazer o fluxo ficar diferente. E também eu acho que é uma coisa que a gente até discute bastante, que os adultos esquecem que a gente aprende enquanto a gente brinca, e brincar é importante. Então, a gente sempre traz essa questão do lúdico para dentro da nossa equipe. Então, a gente tem essa questão, sim, a gente quer discutir temática ambiental, sim, a gente vai discutir questão animal, mas a gente nunca vai trazer nada pronto, a gente nunca vai chegar doutrinando as pessoas. Nossa, às vezes eu fico pensando, acho que algumas pessoas devem pensar, nossa, ela fica doutrinando sobre veganismo em escola. Não, não é nada disso. A gente traz perguntas, a gente faz o questionamento, porque a gente acha essencial que as pessoas questionem as normas, o que é normal hoje em dia, quais as estruturas. Tem várias coisas que são tidas como normal que são muito cabíveis de questionamento, né? Então, a gente quer trazer reflexões, a gente quer estimular o pensamento crítico e a gente não quer fazer isso de uma forma monótona. Então, a gente tem essas ações educativas e lúdicas.